Então, dando continuidade, a gente pode falar sobre como tem aqui, déficit de volume de líquido, que é isso, vai estar diminuído a quantidade de líquidos. Quando é que isso acontece? Quando tem uma perda de volume extracelular, vai ter uma perda maior do que a ingestão de líquido. O paciente está em dieta zero, ele tem insuficiência renal, não está sendo dado água a ele só está tendo a hidratação e mesmo assim está com déficit de volume. Então, nesse caso, o paciente ele vai estar com esse déficit de volume de líquidos. Quais são as causas? Perdas de líquido decorrente a vômito. A gente vai ver, quando estiver falando em balanço hídrico, que a gente vai colocar todas essas perdas. Lembra daquela folhinha? O pior que eu não tenho ela aqui. Mas vocês têm. Vocês vão procurar a de controle hemodinâmico. Aí vai ter lá, na folhinha, vai ter vômito, vai ter diurese, vai ter evacuações. Então, durante o dia, durante o meu plantão, eu vou ter que estar medindo, quantificando tudo que entra para o paciente e tudo que sai do paciente. Como assim, Poliana? Vomitou. E aí? Ele vomitou, foi uma quantidade pequena. Então, vamos dizer que foi 200 ml. Mas eu tenho que colocar lá. Que horas ele vomitou? 9 horas da manhã. 200 ml, vômito. Aí, vamos dizer que ele tá com diarreia. A diarreia, a gente pode colocar por cruzinhas. De 1 a 5 cruzes. Se eu vi que foi assim, em muita quantidade, bastante, a evacuação, eu vou colocar até 5 cruzinhas. Se eu vejo que foi só um pouco, só melou um pouquinho a fralda, só uma cruzinha, porque isso a gente também vai ter como quantificar, né? Para poder colocar no balanço hídrico final. Aspiração de conteúdo gastrointestinal, que é isso? O paciente tá com a sonda, ele tá com o abdômen bem globoso, aí o médico disse, Poliana, passe a sonda nasogástrica nele, porque eu acho que tem grande quantidade de líquido no estômago. Aí, quem é que vai passar a sonda? O enfermeiro, mas o técnico auxilia durante o processo. Então, é importante também vocês saberem a técnica de passar a sonda, porque é o técnico que vai trazer o material para o enfermeiro. Porque eu digo, pega o material para passar a sonda, então se eu não sei como é o procedimento, como é que eu vou saber qual é o material, né? Então, é importante o técnico também saber essa parte de técnica de passar a sonda, quais os materiais utilizados, essa parte vocês vão estar vendo com a professora Amila. Aí, eu vou lá, passo a sonda, coloco um saquinho coletor e vejo e deixo lá, aberta essa sonda. Eu não vou colocar nenhuma dieta nele, vou só deixar lá e vou ver que vai começar a sair uma secreção. Nesse caso, a gente vai chamar de resíduo gástrico. Vou ter que colocar também no meu balanço hídrico? Vai sim. Tudo que entra, tudo que sai do paciente tem que ser colocado no balanço hídrico. Eu vou tentar fazer um aqui, lembrando de como é o que a gente utiliza do impresso que eu mandei para vocês, que eu entreguei em uma das últimas aulas, e vou fazendo com vocês alguns exemplos mais adiante, né? Aí, esse resíduo gástrico também vai ser considerado algo que está saindo do paciente. Eu vou ter que também observar a sudorese. Ai, Poliana, eu vou ter que observar até quanto o paciente está suando? Não, nesse caso, se for
uma sudorese normal, normalmente o paciente que está na UTI, no ambiente frio, né? Que o ambiente da UTI é fria, é uma temperatura baixa, ele não vai estar suando. Então, quando é que ele vai estar com essa sudorese? Quando tem alguma alteração, teve febre, está passando a febre, ou então ele está com a sudorese aumentada relacionada a algo que ainda não se sabe. Então, a gente vai ter que estar relatando também essa sudorese, em casos específicos. E ingestão diminuída, paciente dieta zero. O que é dieta zero? O paciente não está se alimentando e nem bebendo água. Às vezes chegam os pacientes, principalmente na área cirúrgica, na emergência cirúrgica, que fica, mas ele não pode beber nem água? Eles ficam com ódio dessa dieta zero. Aí a gente, não, a dieta zero também corresponde à não ingestão de água. Por quê? Porque muitas vezes chega um paciente que ele tá com a suspeita de apendicite. Então, se for apendicite, qual é o tratamento? Cirúrgico. Vai fazer uma apendicectomia, né? A retirada do apêndice. Para ele fazer essa cirurgia, ele tem que estar em dieta zero, para evitar uma broncoaspiração quando for anestesiado. Então, esse paciente, enquanto não tiver o seu diagnóstico fechado, ele vai ter que estar em dieta zero. Aí muitas vezes demora, assim, uma ultrassom, uma tomografia, e eles ficam, eu já passei o dia todinho de dieta zero, eu não vou poder comer nada, não beber uma água. Então, nesse caso, dieta zero, ele vai abranger até a beber água, que algumas pessoas acabam não entendendo, mas a gente tem que explicar de forma mais clara para que esse paciente, esse acompanhante consiga entender. Aí, continuando, quais são as manifestações clínicas do déficit de volume de líquidos? Perda aguda de peso, de hora para outra o paciente perdeu peso. A gente não vai ter como pesar, né, esse paciente, mas quem está lá, a enfermagem, os técnicos que estão banhando esse paciente todo dia, tirar a roupa dele, muda o decúbito, vai notar se ele perder peso, né? Então, a enfermagem é quem vão ser os olhos de toda a equipe nesse momento de dizer ele está com perda de peso. Ele perdeu peso desde quando ele chegou aqui. O turgor da pele, o que é o turgor da pele? É você fazer uma pinça aqui, ó, na pele e ela não voltar ao normal logo. Então, uma pessoa que, aqui, ó, estou bem hidratada, estou bebendo bastante água. Falar nisso, beber um pouquinho aqui. Mas no caso, um paciente desidratado, o que é que vai acontecer? Quando pinçar, vai ficar a pinça. Mesmo quando você soltar, vai voltar aos poucos. Vocês podem notar isso principalmente em idosos. Podem fazer, né? Se vocês estiverem com os avós por perto, que geralmente idoso não gosta de beber água. Então, ele tende a ser mais desidratado, né? E a gente, com o passar dos anos, vai ficando tudo mais difícil. Nosso organismo vai ficando mais lento nessa parte de equilíbrio hidroeletrolítico. Então, vocês podem notar. Depois, vocês não vão dizer que a professora está mandando beliscar ninguém não, viu? Vão lá e só faz a pinça, não é belisco. Faz a pinçazinha no vovô, na vovó, né? Primeiro lava as mãos, passa um alquinho, né? Para evitar a contaminação. E vai fazer o teste, né? Como é que tá o turgor da pele dele, a elasticidade, se ele tá tendo, essa pele dele tá hidratada. Tá ok?